Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. Quinta-feira chegando, dia de videozinho de resenha. Vamos conversar sobre um lançamento recente do mercado e que me conquistou bastante. Eu já tinha boas expectativas, mas lendo ele eu tô conquistado. Hoje nós vamos falar de Gannibal. Bom, galera, como eu já tinha avisado antes, né, hoje a gente vai falar de Gannibal, obra que está chegando aqui no Brasil pela MPEG. Na verdade ele já chegou faz um tempinho, comecinho do ano, já teve 2 volumes lançados, 3 entrou em pré-venda agora, semana passada. E vocês já devem lembrar, eu vim falando dele já fazia um tempo, né, quando a MPEG anunciou ele, eu falei bastante dessa obra porque ela teve um anime não, ela teve um live action que está disponível no Disney Plus e eu assisti esse live action, então eu estava bem empolgado pelo que o live action apresentou. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouco a ficha técnica da obra, né? Gannibal é completo em 13 volumes, obra de Masaki Ninomiya. Eu não lembro de nenhum outro mangá desse autor, então talvez seja o primeiro. Esse mangá está chegando pela MPEG, como eu falei, completo em 13 volumes. E o que a gente vai abordar nessa história, tá? A gente tem como nossos protagonistas essa família aqui, tá? O policial, a esposa e a filha. E eles estão se mudando para uma nova cidade. Esse policial teve alguns problemas no antigo, aonde ele trabalhava, né? Ele trabalhava na capital, ele era um detetive da capital, ele teve alguns problemas e ele precisou ser transferido então para o interior. Então ele está chegando nessa nova cidade, né? Na verdade não chega a ser uma cidade, é um pequeno vilarejo, coisinha bem rural. E, bom, a contracapa do mangá já nos entrega o grande plot que vai ser. A primeira frase que a gente vai pegar é: os moradores desse vilarejo devoram pessoas. Isso na verdade é uma fala, não é uma declaração, né? Conforme a gente for lendo, a gente vai ver quem é que fala essa frase e qual é o contexto que ela fala isso. Mas basicamente a ideia é isso, tá? O nome é Gannibal, Vila de Canibais, então a gente já entra com essa mentalidade de que esse policial está chegando numa vila de canibais. Pelo menos se tem uma ideia, né? Se tem uma lenda dentro dessa vila de que as pessoas que ali moram são canibais. Então a gente vai ficar nessa história meio... É um suspense psicológico ali de que... Será que eles realmente devoram pessoas? Será que isso só não é um mito? Será que não é uma impressão? Tem um ser que a gente vai acompanhar, que esse ser aparece em alguns momentos, e então a gente vai tentar ficar entendendo esse mistério todo. Como eu falei pra vocês, eu já tinha visto o live action, e por causa do live action eu tava esperando essa publicação, eu tava bem ansioso pela MPEG trazer essa obra. Não faço meio de campo, não faço política de boa vizinhança, se tem um problema eu aponto, e a MPEG demorou muito. Esse mangá estava previsto para começar a sua publicação no começo do ano passado. E ele foi sair, eu acho que... Se saiu no ano passado, saiu em dezembro. Mas eu só fui comprar esse ano. E eu acredito que o primeiro só saiu realmente depois da virada do ano. Mas saiu. Então vamos tentar dar os pontos positivos. E eu quero ser também bem honesto, bem sincero. Porque eu critico, eu aponto os problemas, eu bati muito na MPEG. Desde que foi anunciada a criação da editora, eu tenho falado dela aqui, porque eu já tinha o canal quando surgiu a MPEG. E eu fui batendo em muitos momentos. Muitas promessas da editora que não se cumpriam, eu batia. Agora eu quero dar um ponto, tá? Eu vou dar um braço a torcer e vou ser sincero. A MPEG está me conquistando esse ano. E eu quero deixar bem claro, esse ano, tá, gente? Eu ainda acho que a editora tem muito a melhorar. Ela precisa sim
melhorar essa periodicidade dela, mas está melhorando. 2024 está sendo um ano bem mais estável da MPEG. Gash Bell embalou, né? Gash Bell agora acho que está saindo 4 ou 5. Na verdade saiu o 4, o 5 está entrando em pré-venda já. Gannibal tá ganhando o 3º volume. Ela mês passado lançou mais 2 mangás, aquele da Princesa Mimada e o New Normal, que eu quero comprar ainda. Também tá lançando agora esse mês, que ela anunciou e já publicou, que é o Santuário de Dinossauros. Quero comprar esse mangá também. Então aí vocês já vão ver que eu vou para minha 4ª coleção da MPEG, né? Eu tenho Gash Bell, tenho Gannibal, e eu quero pegar New Normal e quero pegar também o Santuário de Dinossauros. Além, claro, começar a investir em autores nacionais. Agora tá saindo a novel de Ryota. Quero comprar também, eu já conheço o Ryota, sei que é muito bom. Então, antes de começar a falar de Gannibal, eu quero dar esse ponto de que eu estou finalmente vendo a MPEG com bons olhos, tá? Ela deixou de ser uma new pop para mim. Ela já começa a ter a minha atenção com mais cuidado. Então eu fico bem feliz de que finalmente está virando. Tomara que engrene mesmo. E assim, a curadoria deles é muito boa, sabe, gente? Gash Bell, Gannibal, vamos ser bem honestos, eu não consigo imaginar outra editora querendo apostar nisso aqui, sabe? Santuário de Dinossauros está chegando agora também. É uma obra que lá fora é elogiada. E eu não vou fingir que eu conhecia, mas depois que eles anunciaram, eu fui pesquisar sobre e eu vi. É uma obra que é bem elogiada lá fora, tá ganhando um público. E eu não imaginaria ver numa outra editora. Então assim, ó, eles estão buscando bem as obras deles, eles estão sendo certeiros, tá? Bom, passado esse momento de vou elogiar a MPEG, porque ela mereceu, se merece eu elogio, vamos falar de Gannibal. Agora que é o motivo da gente estar fazendo esse vídeo, né? E assim, gente, como eu falei, ele é um suspense bem psicológico, de nos deixar nervosos, a gente ficar naquela tensão de o que está acontecendo, o que vai acontecer. A gente vê assim, ó, esse policial, eu já li 2 volumes, tá? Os 2 que saíram eu já li, mas eu vou tentar dar uma focada aqui no primeiro, sem entrar muito em spoilers, mas para vocês se situarem um pouco, tá? Bom, o policial, assim que ele chega, ele percebe que tem 2 grupos bem formados nesse vilarejo, tá? Tem os moradores normais ali que trabalham, tem o seu sindicato de moradores, e tem a família Goto, que aparenta ser uma família muito importante na região. O prefeito da cidade faz parte dessa família. Essa família, ao que parece, ela não tem muito respeito pelas leis, ou pelo menos ela acredita que ela está acima da lei. Então a gente vê, assim, principalmente no começo, muito conflito entre o policial e a família Goto, porque eles realmente acreditam que eles estão acima da lei, que a tradição deles é mais importante do que a lei. E logo de cara a gente já tem um estranho caso de a idosa, né, a vovó Goto, é encontrada morta, supostamente devorada por um urso. E aí entram vários pontos, porque o policial olha aquela cena do crime e a primeira visão dele é de que não foi um animal. Que as mordidas que o corpo dela tem aparentam ser mordidas humanas, não de um animal, não de presas. Então, alguma coisa ali estava estranho. Só que, obviamente, a influência da família Goto meio que não deixa ele investigar muito. Fica meio declarado, é o urso, nós vamos caçar esse urso. E aí todo mundo se une para caçar o urso. Acham um urso que, quando eles matam o urso, dentro do estômago dele tinha restos da idosa. Então, ao que tudo indica, realmente foi um ataque de urso. E a questão de que se as pessoas ali comem, né, são canibais, vira apenas uma lenda. Mas o policial fica meio encucado com isso. Outras coisas estranhas começam a acontecer e ele começa a investigar o que aconteceu com o policial anterior, que supostamente enlouqueceu, também com a família Goto. E é nesse clima de suspense, de
tensão que a gente vai acompanhando toda a história e o policial tentando descobrir o que aconteceu, o que acontece nesse vilarejo. Eu tinha uma grande curiosidade, porque como eu falei, eu vi o live action. Então eu tinha uma grande curiosidade de como o mangá ia conseguir contar isso, sabe? Porque no live action é mais fácil, a jogada de câmera, a trilha sonora ali nos dando aquele suspense. Então isso nos induz mais fácil a entrar, a mergulhar no mistério, a ficar tenso. Eu queria ver como o mangá iria fazer isso, e o mangá faz muito bem, sabe? O mangá consegue nos pegar dessa maneira também, consegue nos deixar nervosos, consegue fazer a gente ficar tenso, ficar preocupado, ficar ansioso com o que está acontecendo. A forma com que os personagens falam, aquela questão de falar sem falar, sabe? As cenas de olhares também são muito boas. O traço desse autor é muito bom. Eu não conhecia ele, como eu falei, então eu tô bem impressionado. Aqui algumas cenas para vocês verem. Eu tô bem impressionado com o trabalho desse mangá. E assim, o segundo volume já nos traz mais coisa, porque aí o segundo volume já vai contar um pouco sobre o passado do policial, né? O passado do protagonista. E aí nos traz mais uma camada de que esse policial também já teve alguns problemas no passado, de que o grande problema que fez ele ser transferido, por exemplo, foi algo que deixou ele muito desconfiado, né? Acontece uma coisa envolvendo a filha dele, e aí por conta disso ele fica muito desconfiado com as pessoas ao redor. Então ele também tem um lado meio paranoico, ele tem um lado meio eu preciso descobrir o que está acontecendo, e isso dentro de um vilarejo em que tudo é um grande mistério deixa a gente mais perdido e mais confuso, assim como ele. Então é muito interessante, porque o mangá vai nos pegar para a gente ficar pensando cara, será que isso aqui realmente é assim? Será que a gente só não está indo numa visão enviesada? Porque a gente está acompanhando o protagonista, então a gente está indo pela visão dele das coisas que estão acontecendo. E aí, conforme a gente vai vendo os dois grupos dentro do vilarejo, cada grupo tem uma opinião sobre o outro, sabe? Os moradores do vilarejo evitam falar sobre a família Goto. Então, quando o policial pergunta, eles dizem não se mete com a família Goto, deixa eles lá no canto deles, deixa eles fazer o que eles querem, as tradições dele. Ao mesmo tempo, tem alguns personagens da família Goto que sabe, eles são diferentes dos próprios familiares, e eles também dizem coisas assim: não confia nas pessoas do vilarejo. Por que tu decidiu que os moradores do vilarejo é que estão certo e não a gente? Sabe? Por que tu desconfia da gente e não deles? Por que todas as coisas ruins tu pensa na família Goto e não no simpático senhorzinho que é teu vizinho? E isso vai mexendo com a nossa cabeça, assim como mexe com a do protagonista. Então, cara, é muito bom isso, sabe? É um mangá que deixa a gente nervoso. Ao mesmo tempo, é um mangá muito fácil de ler. Ele é rapidinho, ele é gostoso. Tu senta ali, tu lê ele numa leitura bem tranquila. Por mais que ele tenha essas camadas desse suspense, dessa tensão, ele é fácil de ler. Ele é gostoso. Ele não precisa apelar para aquela coisa super psicológica de um Urasawa, por exemplo, né? Eu tô tentando pensar aqui alguns outros autores de coisa mais assim policial, mais suspense, mais investigativo, mas eu acho que o Urasawa é nossa grande referência, e eu gosto muito. Vocês sabem, o Urasawa, eu tô fazendo ali o meu top 100 e agora apareceu já 20th Century Boys. Mas ao mesmo tempo, o Urasawa tem uma coisa de ser um pouco mais profundo, mais pensar. Eu acho que assim, essa é a melhor palavra, de nos fazer pensar mais. Então, algumas leituras do Urasawa começam a ficar um pouco mais pesadas, começam a ficar um pouco mais carregadas. Em Gannibal não, pelo menos esses 2 primeiros volumes é uma leitura leve, bem fácil de fazer,
sem perder toda a tensão e o nervosismo. E isso é interessante, eu gosto disso. De um mangá ágil, um mangá que, assim, tu termina de ler, tu já quer pegar o próximo e tu já vai ler. Normalmente, mangás assim mais investigativos, mais nessa linha de suspense, normalmente são os mangás que nos deixam com a cabeça mais pesada. A gente vai ler ali mais devagar, tentando buscar as coisas, e aí isso meio que nos dá uma cansada para pegar o próximo. Gannibal não. Gannibal é na medida, ele vai nos deixar alucinado e a gente quer ler o próximo e aquele próximo nos alucina mais. Eu acho que é isso, sabe, pessoal? Porque senão eu já vou ter que começar a discorrer sobre a história, sobre os mistérios. E hoje eu queria falar um pouquinho mais assim, por que indicar ele, né? Talvez assim, conforme... Agora, depois que eu terminar o top 100, volta o Leituras do Mês. Então, aí quando eu pegar o 3, ali eu começo a falar mais sobre a história, sobre o que está acontecendo e a gente vai conversando melhor. Mas, assim, nesse primeiro momento eu queria deixar essa recomendação para vocês. Deem uma chance para esse mangá. Gannibal é bom demais. Baita acerto da MPEG. A qualidade gráfica tá muito boa. O mangá veio com sobrecapa. E a capa interna é uma capa prateada, né? Mas a sobrecapa é muito boa. A MPEG tem feito boas sobrecapas, não é aquela coisa fina que algumas editoras fazem normalmente. Essa da MPEG tá muito bem feita, bom acabamento, o preço tá bom. Se eu não me engano, ele tá saindo na casa de 30 e poucos. Talvez agora vá ter um reajuste, não sei ainda. Mas pelo que eu vi, ainda tá aí na casa de 36, 37. Bom mangá, sabe? Eu acho que é uma boa sugestão para vocês tentarem ler uma coisa diferente. Deem uma chance para Gannibal. Torço para que a MPEG engrene mesmo. Tá parecendo que tá engrenando e isso é muito bom, porque o trabalho que ela tá entregando tá bom. Eu tenho que dar esse braço a torcer. Como eu falei, eu critiquei muito, mas agora eu tô vendo o trabalho ser feito, então agora eu vou elogiar. E é isso, pessoal. Comentem agora. Vocês estão colecionando Gannibal? Teve gente que me falou aí num dos vídeos recentes que dos mangás que pegou esse ano, Gannibal é o melhor, e eu tenho que concordar. E eu acho que Gannibal vai ali para a lista de melhores lançamentos do ano, não tenho dúvida disso. Pelo menos para mim é um dos melhores que está em publicação no mercado. Então, vou repetir, deem uma chance para esse mangá. Tentem assistir também a série, se vocês estão ainda em dúvida se vão pegar o mangá ou não, assistam a série, tem no Star Plus. Bom, aqueles avisos de sempre, não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem. O engajamento tá voltando, que bom, eu fico muito feliz, eu agradeço mesmo. Eu fiquei tanto tempo sem gravar vídeo e quando eu voltei, cara, tá todo mundo ali comentando de novo, os vídeos estão recebendo o destaque que eu achei que ia demorar para voltar e já voltou de cara. Muito obrigado mesmo, pessoal. E por hoje é isso. Na próxima terça a gente está de volta, mais um vídeo do Top 100. Vamos chegar na metade do Top 100. E na próxima quinta, mais uma resenha. Então voltem na terça e na quinta para ver esses vídeos. Até lá, pessoal.